O texto nos traz aqui mais uma vez a recordação do povo de Israel, quando saía-se do Egito, da servidão de Faraó, da escravidão que o povo em si se encontrava no Egito. E vamos lembrar aqui de uma forma bem superficial que o povo estava oprimido lá. O povo estava cansado, porque já era um povo muito numeroso, grande, e se fazia, o faraó via isso, e para que esse povo não se multiplicasse, não tomasse esse reinado, por ser tão numeroso, eles começaram a escravizar Israel. Estavam debaixo dessa servidão. Mas Deus, pelas suas misericórdias, olhou o choro do povo, olhou, e mais uma vez Deus sempre tem tratado o povo dele com misericórdia. Sempre quando nos debatemos, mesmo o povo pecando e fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor, o Senhor sempre se compadeceu de um coração que se arrependeu. E mais uma vez o Senhor foi propício a Israel, os tirando lá do Egito, como nos trouxe o texto aqui, abrindo o Mar Vermelho, fazendo o povo passar e fazendo muitos sinais, maravilhas, prodígios, milagres. E então esse povo passou o mar, e o mar se fechou, e os seus inimigos, os egípcios, ficaram dentro daquele mar. Então Israel sai a salvo e consegue ir rumo à terra prometida, Canaã, aquela terra que já era deles, onde Jacó, ainda seus filhos, a história de José, nos lembra, mas Deus deu algo que não era deles. Não, a terra era deles. Eles saíram por causa da seca, da fome, mas eles estavam indo novamente à terra que era deles, prometida, e eles rumo a esse tempo, a essa peregrinação no deserto. Então daí em diante nos lembramos desse tempo árduo, difícil, um tempo onde muitos milagres Deus operou. E o que eu chamo a nossa atenção, e nós já conhecemos bastante, é essa base bíblica, de que o povo, pelos muitos milagres e por Deus sustentá-los com maná, e aquele maná foi enfarrando, foi se tornando algo fastio para eles. Então o povo começa a murmurar. O povo começa a não olhar mais que ele estava escravizado. Já o povo, e eu trago assim para a minha vida, porque logo eu ia me esquecer de que Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Quem que fez isso? Um Deus poderoso, soberano, os salvou. E como Deus os levou e estava sustentando. E logo eu já iria me esquecer. Semana retrasada a gente falou, o pastor trouxe aqui, de nós não nos esquecermos de nem só dos benefícios do Senhor, das bênçãos do Senhor. Mas nós temos um coração carnal, que tende ao esquecimento, tende a esquecer as bênçãos do Senhor. E com isso o povo caminhou e andou e começou a murmurar. Esqueceram de que suas sandálias não se gastavam, esqueceram de que as suas vestes não se gastavam. E começou a murmuração. E logo diz o texto que depois desses muitos milagres que o Senhor fez, o verso 13 fala: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios e se entregaram à cobiça. Lembra que eles murmuraram? Que Deus teve que mandar codornizes. E o verso 15 fala, e esse verso 15 é a ênfase do nosso texto, da nossa mensagem, o verso 15. E concedeu-lhes o desejo do coração. Concedeu. Deus, na sua infinita misericórdia, um povo que nós queremos carne, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Deus concedeu. Mas eu olho para esse versículo com muito temor e tremor, porque isso também, como Deus usou para Israel, também muitas vezes o nosso coração, e a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, porque muitas vezes a gente, sendo tão terreno, a gente olha tão superficialmente, a gente fica olhando tão aqui no horizonte, aqui, mas esquece de olhar a Deus de uma forma vertical, de uma forma que a nossa pátria é lá
e começamos a ficar enraizados aqui. Deus diz: eu vou dar para você aquilo que você quer, mas eu vou lhe fazer definhar. Deus fala: concedeu-lhes o desejo do coração, o que pediram, mas fez definhar a alma. E nesse intuito de pensar que Deus pode conceder ao coração do ser humano aquilo que ele pede, a nossa teimosia, eu sou assim muitas vezes, fico teimando, e fez-lhe definhar a alma. E eu fico pensando qual é o meu fim se Deus me tratar dessa forma. E pensando nessa questão de definhar, nessa questão de ficar fraco, a palavra definhar, ela fala de fazer perder as forças, debilitar-se, tornar-se fraco, magro, abatido, decair, né? Atrofiar a alma. Eu fiquei pensando muito nesses termos e vi que é algo que Deus precisa falar e tratar o nosso coração, porque vivemos dias onde eu sou assim, muito aqui agora, muito no horizontal, olho aqui, esqueço de olhar para as coisas do Senhor. E pensando em todos esses termos, tornar-se fraco, definhar, aquele músculo que não tem movimento, ele atrofia. É ou não é, Isabel? Você que é fisioterapeuta. Atrofia. Ele vai ficando fraco, sem movimentação. E eu logo lembrei, porque perdi uma tia e perdi também um conhecido meu por uma doença degenerativa chamada ELA, que diz esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que vai afetando o sistema nervoso, vai afetando uma parte da medula e, por fim, afetando os movimentos. E muitas pessoas chegam a durar. Eu vi sobre um físico americano que ele aguentou muitos anos, mas ele foi fazendo experiências e criando meios para que até mesmo ele tivesse autonomia dele falar. E o computador, hoje é algo novo, né? Mas ele morreu em 2018, esse físico, por essa esclerose. E ele foi criando meios, a cadeira, os movimentos, ele fazia pela fala. Mas ela é uma doença tão agressiva. Ela geralmente, a média das pessoas que são diagnosticadas com ela pode chegar de 2 a 5 anos, fala os estudos onde eu tive as fontes, né? É uma doença que vai lentamente trazendo ao fim da pessoa. Quando eu olho definhar, praticamente ele não está levando à morte, mas trazendo para o texto essa geração que murmurou ali no deserto, essa geração que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa geração não entrou na Canaã, não entrou na terra prometida. Eu não estou dizendo que eles não foram salvos, porque muitos creem que o próprio Moisés não foi salvo porque não entrou na terra prometida. Não está falando nada disso, mas que se ficou ali, somente a outra geração entrou na terra prometida. Voltando aos nossos dias, essa esclerose, ela vai trazendo a falta de movimento, a falta de mobilidade. Não é algo que acontece da noite para o dia. Como ela é degenerativa, ela vai trazendo gradativamente a perca da fala, a perca dos movimentos, a perca das pernas. É algo muito triste assim, mas que a gente pode tirar o exemplo dessa circunstância, dessa doença, e ver que também pode acontecer doenças espirituais, como o Marquinhos usou aqui, pandemia espiritual, pandemia do coração, muitas vezes, bem lembrado esse termo, porque o nosso coração ele é tendencioso, o nosso coração ele tende a ser como Israel, a se esquecer, e logo se esqueceram dos desígnios, se esqueceram dos milagres, se esqueceram daquilo que Deus fez, e tantos milagres, e nós não somos diferente do povo de Israel. Por que eu digo que nós não somos diferente? Porque a raiz de toda insatisfação, eu esqueci até de falar o tema do nosso estudo aqui, mas o tema ele diz assim: bênção por bênção,
gera no ser humano insatisfação. Eu escutei essa frase já faz muitos anos, num CD que eu tinha, e essa frase sempre veio martelando na minha cabeça. E eu pude ser confrontado com esse texto do Salmo 106, onde fala: e concedeu o desejo do coração, mas fez definhar a alma. E bênção por bênção gera insatisfação. A gente sabe que essa frase ela não fala genericamente a todo ser humano, mas que o coração do servo de Deus, ele tende a esquecer da bênção, ele tende a esquecer das maravilhas, ele tende a esquecer da salvação, daquele dia que o Senhor desceu lá no inferno e resgatou o Tiago, resgatou a Júcia, resgatou o Rafael. Nós tendemos a ficar numa situação confortável na fé, e isso nos leva a um perigo da esclerose espiritual. Isso nos leva a muitas vezes nós olharmos as coisas e querermos e insistirmos a Deus pelas bênçãos dele aqui, e eu temo assim na minha vida que Deus toma, mas a alma definha, a alma fica seca. E a gente sabe que Davi, quando ele confessa no Salmo 51, acho que é o Salmo 32, se não estou enganado, ele fala que a sua alma pesava, os seus ossos doíam por causa do pecado, por causa da falta de ser restaurado pelo Senhor. E essa mesma doença pode nos atingir. Por que a gente conclui que essa mesma doença espiritual, ela pode se achegar na vida da igreja, dos cristãos, daqueles que são convertidos? Porque a nossa natureza, ela está lá em Gênesis 3, escrita na queda do ser humano. E Gênesis 3 fala da raiz de toda insatisfação. Se vocês querem acompanhar, pode abrir suas Bíblias. Lá em Gênesis capítulo 3, do verso 6 em diante. Que fala assim, Gênesis 3, do verso 6 em diante. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, e por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meus queridos irmãos, a nossa base bíblica de que a nossa matéria carnal, nosso ser humano carnal, não estou falando do espiritual, porque eles ainda estão grudados. Parece que nós estamos carregando um outro Tiago atrás aqui, aquele Tiago da natureza humana, carnal, a nossa carne. Esse que nós carregamos, ele está baseado nessa passagem de Gênesis 3, que fala da queda do ser humano. Todos nós. A mulher, vendo que a árvore era desejável, o fruto era desejável aos olhos e podia dar entendimento ao coração, ela foi, a gente sabe da história, da tentação, da serpente, sagaz. Mas ela viu que era desejável. E Deus, como a gente sabe, Deus não fez nenhum homem, nenhuma mulher, nem mesmo os anjos robóticos para que o servissem de forma automática, de forma como uma máquina, como um robô. Porque também nós não gostaríamos de que nós tivéssemos um cônjuge e esse cônjuge fosse autoprogramado para nos amar. Nós não gostaríamos de que as atitudes das pessoas que nos cercam fossem automáticas,
automatizadas a fazer aquilo que é certo. E nem mesmo Deus, nem mesmo os anjos foram criados, tanto é que Lúcifer, um anjo de luz poderoso, se rebelou contra Deus, quis ser como Deus. Agora eu penso assim, nós achamos que, será que essa situação, essa semente do mal, não está em nós também? Nós podemos achar e pensar que essa semente da cobiça, da ganância, essa raiz lá de Eva, de nós desejarmos aquilo que não precisávamos, de querer aquilo que não é nosso, daquilo que eu acho que é bom. Será que não está em nós? Está em nós. Eu sempre procuro usar meu filho como exemplo. Nós nunca precisamos ensinar o mal. Nós nunca precisamos ensinar ele a enganar. Nós nunca precisamos ensinar ele a mentir. A criancinha, quando de bebê, e o pastor sempre conta, e nós confirmamos essa história, de que a criança vai lá e fala, não. Ela olha assim para você e sorri, tentando enganar. O choro da criança, quando ela quer alguma coisa, isso lá em casa tem sido algo muito difícil, né? Essa natureza do ser humano, da ganância, da cobiça, de desejar aquilo que não é nosso, de querer desonrar o mais velho, desonrar a autoridade, desonrar o pai e a mãe, ela está dentro de nós. E por isso que nós não desencaixamos desse texto do Salmo 106, que fala, e concedeu-lhes o desejo do coração, mas fez-lhes definhar a alma. Nós não estamos longe, se nós temos vivido naquele caminho que é muito perigoso, entrando dentro das consequências dos nossos atos, das nossas atitudes. Adão teve a consequência dos seus atos. Sempre, em toda a história, Deus não fez algo programado do ser humano, mas o ser humano com poder de tomar decisão. E assim somos nós também hoje. Poder de tomar decisões boas ou não. Porém, essas consequências, elas são resultado das nossas escolhas. Eu penso assim, os jovens, né, ainda me enquadro neles, mas estou caindo fora já do enquadramento de jovens que a igreja pensa, né? Nossos jovens, muitas vezes, têm buscado o aqui, o agora, né? E eu fico tão feliz quando vejo jovens dedicados na palavra, no ensino. Mas muitas vezes nós temos ido para o lado daquilo que são atitudes nossas, mas que vão trazer meras consequências. Às vezes eu estou lá, Deus, eu quero um namorado, eu quero um carro, quero uma casa. Não é algo que é impossível. Não é algo que talvez Deus não queira. Deus quer te dar uma moradia boa, Deus quer te dar um carro. Mas muitas vezes nós estamos batendo como o povo de Israel, insistindo quando ainda não é o tempo do Senhor para a nossa vida. Então parece que Deus concede o desejo do coração, mas a alma definha. A alma, ela fica estagnada. E eu tenho medo que a esclerose espiritual, ela comece a pegar na minha e na sua vida, e nós precisamos vigiar. Ontem mesmo o Marcelo falava aqui do testemunho. Eu tenho medo, temo assim, de uma forma boa, um temor bom, dos nossos filhos, das nossas crianças, porque ele estava falando do fariseu, que crescem dentro da igreja, aprendendo a palavra, e eles sabem até mesmo responder os versículos, né, Gabriel? E eles sabem até mesmo responder as perguntas do plano de salvação, mas tememos que muitas vezes não houve o novo nascimento. Jesus, de uma forma eficaz, ainda não entrou no coração. E nós precisamos nos questionar, no sentido de que muitas vezes a gente pode estar como esses fariseus. E o Marcelo falou, ele deu exemplo aqui, eu posso falar porque está gravado. Ele falou, eu vivi anos como esse fariseu e aquilo mexeu muito com a minha vida. E quando a gente vem pregar aqui, isso também mexe muito, porque é muito fácil pregar muitas vezes, mas é difícil viver, é difícil colocar em prática. E por isso nós contamos com a misericórdia do Senhor.
Muitas vezes a gente tem dirigido a nossa vida como fariseus dentro da igreja, com a esclerose lateral amiotrófica espiritual, pegando na nossa vida. Porque bênção por bênção gera na vida do ser humano, aquele que não tem vigiado, gera insatisfação. E eu posso convidar você a se questionar sobre algo que você pediu para Deus e que você até hoje ainda, alguma coisa você não esqueceu. Eu sei que eu sou assim, muitas vezes a gente dá, quero. Mas, e Deus muitas vezes dá, mas nosso coração tende a esquecer das bênçãos, tende a esquecer daquele Deus que tirou da escravidão do Egito. Nós estávamos escravizados, mortos nos nossos delitos e pecados. Deus, pela sua graça, nos resgatou e nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E nós andamos 5, 6, 10, 20 anos com o Senhor. E acabamos nos esquecendo daquilo que o Senhor fez no nosso coração. Mas nós damos graças ao Senhor que Ele providenciou um remédio. E a gente não pode deixar de ler o verso 21 de Gênesis 3. Acompanhe comigo. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Podemos dizer que aqui nasceu o primeiro evangelho. Aqui Deus anunciou, para você que ainda não entendeu, essa passagem Deus anunciou que Jesus um dia viria. As vestimentas de Adão e Eva não eram apropriadas diante do Senhor, porque eles iam se apresentar, por isso que eles fugiram. Eles iam se apresentar diante de Deus com o pecado, não era a nudez. O pecado fez com que eles ficassem com vergonha. Eles iam se apresentar diante de Deus com o pecado, e o pecado traz separação entre nós e o nosso Deus. Não é os olhos do Senhor que estão fechados, nem o ouvido dele, nem o rosto dele virado, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós queremos muitas vezes chegar a Deus com as nossas justiças próprias. Nós queremos muitas vezes ir a Deus com aquilo que eu acho que faço de bom. E Deus fala: a sua justiça própria, a minha justiça própria, quando eu me apresento assim, elas são como os trapos da imundícia. Trapos de imundícia, onde fala esse texto em Isaías. Ele está falando daquele trapo que, na época, uma doença bastante conhecida era a lepra. As faixas que eram enroladas, quando era retirado aquilo. Tudo aquela boa obra que eu acho que eu faço de bom, que eu acho assim, eu vou a Deus, Deus não vai me jogar no inferno, Deus não vai fazer minha alma definhar por causa que as minhas obras são assim. Essa é a vida do fariseu, irmão. Essa é a vida que muitas vezes a gente pode estar levando, ou podemos estar alimentando uma vida farisaísta, de fariseus. E Deus não quer. Deus diz: as tuas obras eu não quero, elas são para mim, cheira mal. Eu imagino que aqueles trapos cheiravam muito mal. E assim estava Adão, estava Eva. E é a nossa vida, é os nossos filhos, somos nós representados lá em Gênesis 3. A raiz da nossa vida está lá em Gênesis 3. Quando eu penso em por que eu sou assim, eu olho lá, eu vejo que lá eu estava, lá em Adão. Vendo Eva que o fruto era agradável aos olhos, ela foi, comeu. Eu também ia fazer o mesmo, porque nós temos essa mesma raiz. E quando nós nos questionarmos, dissermos: mas de onde vem? Vem dali, vem de lá. Nós somos frutos. Nossas crianças são assim. Nós temos que olhar por que é assim. Por causa dessa natureza. Mas eles são tão bonitinhos. Mas dentro deles tem uma raiz má, uma raiz podre, obra podre como o trapo de imundícia, e que precisa ser curada, que precisa ser restaurada pelo mesmo Cordeiro que representativamente morreu para que Deus cobrisse a nudez de Adão e Eva. Deus o fez Deus pele de animal, vestiduras de pele,
que tinha a ver o animal? O que o cordeirinho tinha a ver? O que o carneiro tinha a ver? Ele não merecia morrer, mas Deus o fez. E assim, fez com Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fez para que nós tivéssemos nova vida e para que nós também tivéssemos convicção e certeza de que se andamos de uma forma quero, só me importo comigo, só me encho de mim mesmo, o meu orgulho é o que vale, como o Marcelo falou. Eu conhecia bastante coisa da Bíblia, mas eu era egoísta, eu era orgulhoso, ele dizia. Se nós temos vivido assim, Deus nos orienta, Deus é amor. E por que nós disciplinamos os filhos? Porque nós amamos eles. Muitas vezes é duro. Não, Isaac. E ele chora. E muitas vezes agora nós temos que até dosar os nãos, porque vira algo que não conseguimos mais controlar quase. Mas nós precisamos discipliná-los. E assim Deus também nos disciplina. Usa a vara. Deus não vai nos deixar sem disciplina. Se Ele nos ama, Ele está disciplinando o nosso coração. A maior ênfase do Salmo 23, que as pessoas acham que nada nos faltará. O Senhor, meu pastor, nada nos faltará. Mas a maior ênfase desse texto é que tua vara e o teu cajado me consolam. E a cura em Jesus, que Deus prometeu lá em Gênesis, ela também é para nós. Ela foi para nós e é para aqueles que nos assistem e para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que a gente vá, para que a gente não deixe a nossa vida espiritual definhar, perder força, debilitar-se, tornar-se fraco, ficar magrinho espiritualmente. Deus quer mudar a nossa vida. Ele fez cura. E Ele sempre está com os braços abertos. Por isso que a ela mesmo, levando a esclerose, levando o paciente à morte. Comparando a nossa vida espiritual, Deus sempre quer restaurar a nossa vida. E impactou muito aquele testemunho do Marcelão, porque ele falou, andei muito tempo e Deus restaurou a minha vida, Deus transformou. E ele falou comigo, e aquele congresso que ele falava, naquele dia era para mim ter ido. E ele foi, na época a gente estava ali juntos na diretoria da federação. E como Deus pode falar ao nosso coração com uma simples palavra, com uma música. A hora que eu sento lá na minha casa, nós precisamos receber do Senhor a cura, o tratamento, para que a nossa alma não define. E eu quero concluir com a vida de Paulo e convido você a abrir sua Bíblia lá em 2 Timóteo 6. Eu sempre gosto das conclusões de Paulo, da vida dele. 2 Timóteo 6, verso 8. Acho que eu anotei 2, mas é 1 Timóteo. É 1 Timóteo. E eu acho que eu errei. Ai, ai. Vamos abrir, irmãos, vamos mudar, porque eu agora não sei onde é que vai estar, não lembro o texto. Mas é o texto, vamos lá para Atos, voltar um pouquinho. Atos 20, verso 24. Paulo, aqui ainda não no seu martírio, não no final da vida dele, e eu gosto dessas expressões de Paulo, para nós concluirmos, para que Deus me ensine a não olhar tão só no horizonte, olhar de uma forma mais vertical. Nossa pátria, ela não é aqui. Aqui Paulo ainda no seu ministério, no auge, diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho
da graça de Deus. Em nada considero a minha vida preciosa demais para mim. Paulo foi aquele que se esvaziou. Se tinha alguma coisa de bens, perdeu. Se tinha família, se tinha amigos, claro que ele tinha dentro da igreja. Mas quando Paulo está lá no final do seu martírio, lá em Timóteo, o texto que eu tinha pensado, quando Paulo está lá na prisão, sozinho, quando Paulo está lá, sem ninguém, ele não tinha lá dentro, ele não tinha amigo, não tinha família, não tinha quem pudesse o consolar. Ele escreve lá na prisão, pouco antes daquilo que antecede a sua morte, o seu martírio. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que frase, que palavra que nos leva a questionar a minha vida, a sua vida, no sentido de que o que eu tenho feito, será que lá no fim da minha vida, como será? Será que eu vou ter essa convicção de que eu vou chegar lá na frente, vou dizer: combati o combate, bom combate. O que vai resultar lá no final é aquilo que eu e você plantamos hoje, de testemunha no sentido de atitude, testemunhas de Cristo. Aquilo que eu faço hoje, se hoje eu tenho vivido com as minhas limitações, Deus não chama ninguém, vou largar tudo agora. Tem ministérios específicos? Tem. Mas Deus quer que nós o servamos, vivamos para Ele, de uma forma que a nossa alma não fique definhada, de uma forma que a nossa alma não fique prostrada e a doença espiritual pegue em nós, mas de uma forma que as minhas atitudes hoje vão direcionar para aquilo que lá no final da minha vida eu vou falar ou eu vou pensar. Então Paulo falava aqui hoje, no auge do seu ministério: não tenho a minha vida por preciosa, portanto que eu consiga cumprir o meu ministério e testemunhar Jesus. E lá na frente impactou. Ele sempre falou: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. E é o desejo sim para a minha vida, para a vida de vocês, para quem nos assiste, e que tem sentido que Deus pode transformar, restaurar, trazer de volta, nos dar ânimo, alegria, prazer na presença dEle, e uma alma que está firme, com os músculos vigorosos na presença do Senhor, ele vai amar a presença do Senhor. E nada vai ser mais importante do que estar na presença dEle, buscar a presença dEle. E aquilo que eu planto hoje, com certeza vai impactar lá na minha vida. É o meu desejo, sim, para mim, para nós, como igreja. Estamos todos, irmãos, no mesmo patamar. Estamos juntos na mesma caminhada. Cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus problemas, cada um com os seus propósitos, com os seus chamados. E podendo servir a Cristo com aquilo que nós temos de nato, de qualidade. Será que Deus não deu nada de qualidade para nós? Ele deu. É só nós vasculharmos a nossa vida. Eu não preciso fazer mais do que eu posso, porque a Bíblia fala que no exagero é o pecado. Mas aquilo que eu posso, aquilo que está na minha mão, nada além, eu posso fazer. E isso vai começar também a encher. Tudo isso são ferramentas que vão nos deixar a não cair na esclerose lateral amiotrófica espiritual. Que Deus esteja nos abençoando, porque bênção por bênção, o coração do filho que está com o coração, pede, dá, quero, ele vai gerar insatisfação. Ele vai gerar. Pode ser o namorado que vier para o jovem, para o adolescente. Se ela não está, se ele não está na presença do Senhor, de nada vai valer. Deus pode até dar, nós insistimos, mas eu temo que Ele possa fazer o nosso coração ir para o lado amiotrófico, para o lado da doença espiritual. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, revigore, e que Deus nos abençoe em mais essa semana. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos, Pai,
pela voz do Senhor no nosso coração, pela palavra do Senhor que pode falar conosco, pode nos desafiar. E é esse o propósito que o Senhor sempre tem, de que nós não ficamos numa posição de conformismo espiritual, Pai, mas que a Tua palavra, cada vez que ela vem, ela possa falar ao nosso coração e mexer um pouquinho, Senhor, um pouquinho de cada vez. A transformação e a vida plena com o Senhor, ela não acontece da noite para o dia, mas ela acontece da nossa entrega, de como nós dependemos do Senhor na nossa vida. Nós não queremos viver aqui, ó Deus, o Senhor promete vida em abundância, e nós temos saúde, nós temos tantas coisas boas aqui, Pai, mas que possamos usar tantos bens, que nós possamos usá-los toda a nossa vida, naquilo que nós temos ao alcance, aquilo que está à nossa mão, para a glória do Senhor, para a Tua obra, para edificar pessoas, a Tua igreja. A presença dos servos do Senhor aqui na casa do Senhor faz com que nós nos alegramos, nos fortalecemos juntos. Ensina-nos, ó Deus, a valorizarmos esses pequenos tempos aqui com o Senhor. E nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé, na nossa falta de confiança, naquilo ainda que precisamos ser transformados pelo Senhor. Eu oro para que o Senhor abençoe os irmãos aqui, aqueles que estão nos assistindo de casa, que a paz e a bênção do Senhor seja com cada vida e nos dê uma boa semana para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.